Olá, seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal, esta plataforma digital da comunidade Raiz de Espiritualidade Católica, que está fazendo uma reflexão sobre a graça de Deus através dos sacramentos. Na semana passada, nós refletimos sobre os sacramentos que conferem estado de vida, modificam o estado de vida da pessoa, que são os sacramentos da ordem e do matrimônio. E hoje nós vamos falar dos sacramentos penitenciais, que são a confissão e a unção dos enfermos. A confissão, que é chamada também de penitência, e a unção dos enfermos, antes chamada extrema unção, mas que teve seu nome modificado. Vamos explicar daqui a pouquinho o porquê disso. Esses dois sacramentos penitenciais, exatamente por serem penitenciais, só podem ser administrados pelo sacerdote, o padre e o bispo. O diácono não pode fazer isso. O sacramento da penitência, ou confissão, ele está sendo, digamos, ratificado por Jesus ali no Evangelho de João, quando ele diz ali aos seus discípulos: recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Isso significa o quê? Significa que Jesus está dando à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Portanto, é de suma importância que nós procuremos a igreja na pessoa do sacerdote e confessemos os nossos pecados para receber o perdão sacramental de Deus. Muitas pessoas dizem o seguinte: não vou confessar com o padre porque ele é tão pecador como eu, ou até mais. Realmente o padre é um homem e também é pecador. Porém, esse argumento não tem a menor significação. Apesar de o padre ser um homem, ser pecador, ele é um ministro de Deus, que recebeu a ordem sagrada e tem o poder de perdoar os nossos pecados, não em nome dele, mas em nome de Jesus. Ele diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. Não é em nome dele que ele absolve. A confissão, então, nos dá a limpeza do nosso interior, nos dá a limpeza espiritual. É uma faxina que nós fazemos em nossa espiritualidade, para que possamos receber a graça de Deus de uma forma mais plena. E quando devemos confessar? Sempre que sentirmos necessidade. O mandamento da igreja, temos lá os 5 mandamentos da igreja, um deles diz o seguinte, que devemos nos confessar pelo menos uma vez ao ano. Isso não significa que vamos fazer dessa forma. Significa o seguinte, que devemos procurar a confissão sempre que necessário, no mínimo uma vez ao ano. Isso aí é o mínimo. Mas nós temos que examinar sempre a nossa consciência. O que vamos confessar? Muita gente diz o seguinte: eu tenho dificuldade de confessar, não sei o que vou dizer ao padre, não sei o que vou relatar. E é exatamente por isso que nós precisamos examinar bem a nossa consciência. Refletir o seguinte: será que a minha vida tem coincidido com a vontade de Deus? Será que eu tenho vivido aquilo que Deus pede de mim? Será que a minha vida tem sido uma abertura a Deus e ao próximo? E será que eu tenho cuidado de mim mesmo conforme a vontade de Deus? A gente vai refletindo, fazendo um exame de consciência, e eu digo muito o seguinte para as pessoas que já conversaram comigo: nós temos que silenciar o nosso coração.
para que Deus possa falar dentro de nós. A partir do momento que fazemos isso, nós escutamos a voz de Deus. Isso é um exercício diário. A voz de Deus fala dentro de nós e ela é uma voz muito sutil, muito silenciosa, como a brisa suave que passa, né, naquela passagem de Elias lá no Monte Horebe, onde Deus diz a Elias: fica de prontidão porque o Senhor vai passar. E vem a tempestade e o Senhor não estava na tempestade. Vem, né, o terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Vem o fogo e o Senhor não estava no fogo. Mas quando passa a brisa suave, quase imperceptível, é ali que o Senhor estava. Então isso significa o seguinte, que a voz de Deus está sempre passando. A brisa sempre existe. É muito mais fácil encontrar uma brisa do que encontrar uma tempestade. É muito mais fácil encontrar uma brisa do que encontrar um terremoto ou um fogo abrasador. Por quê? Porque a brisa é muito mais constante. E esses outros fenômenos não. Eles não são constantes como uma brisa suave. E é exatamente nessa brisa suave que se encontra a voz de Deus. Isso significa o quê? Que a voz de Deus é constante. Ela está sempre falando dentro de nós. Mas se nós não silenciarmos o nosso coração, nós não vamos ouvi-la. E se nós não a ouvirmos, nós não conseguiremos examinar a nós mesmos. E se não conseguirmos examinar a nós mesmos, o que vamos dizer sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, como vamos nos arrepender, como vamos chegar à conclusão daquilo que temos que pedir perdão. E nós precisamos pedir perdão para o nosso crescimento espiritual, porque dessa forma estaremos vivendo cada vez mais próximos, cada vez mais perto da vontade de Deus. E em relação à unção dos enfermos, também é um sacramento penitencial que está instituído lá na carta de Tiago. Se alguém está doente, chame os sacerdotes da igreja para rezarem por essa pessoa, impor as suas mãos. A oração poderá curar o doente. Então, diz isso a carta de Tiago, essa oração poderá curar o doente. Por muito tempo, o sacramento da unção dos enfermos foi entendido como um sacramento, né, que se administrava apenas na hora da morte. Então, ele era conhecido como viático. O que era o viático? O viático era a via, aquela via que dava passagem, né, do moribundo para a vida eterna. O moribundo era aquele que estava morrendo, em situação terminal. Então, aquela pessoa que estava em situação terminal receberia a unção que se chamava extrema unção. Então, o nome diz extrema, a unção no momento extremo, no momento derradeiro. Né? Então, era o viático, a sua via para a eternidade. Portanto, as pessoas, na hora da morte mesmo, recebiam o sacramento da extrema unção. Mas a interpretação desse sacramento, de forma mais atualizada, viu que o sacramento da unção não é o sacramento para ser administrado somente na hora da morte, mas em condições de enfermidade. Então, pessoas que estão com uma enfermidade, que estão debilitando essa pessoa, impedindo-a de frequentar a comunidade, impedindo-a de ir à igreja, podem receber a unção dos enfermos. Pessoas que não estão doentes, mas estão com a idade muito avançada e não conseguem mais ir à igreja, podem receber a unção dos enfermos. Então, são muitas as situações que a pessoa está em condições de receber a unção dos enfermos
sem que ela esteja em perigo, né, de morte. O sacramento da unção é o sacramento penitencial, né, que é destinado a qualquer pessoa que está em condição de incapacidade física, e não somente aquele que já está no momento derradeiro. E diz, né, a Sagrada Escritura: a oração poderá curar o doente. Existem relatos de pessoas que ficaram curadas de suas enfermidades depois que receberam a unção dos enfermos. O sacramento é a graça de Deus, não podemos nos esquecer disso. Assim como o sacramento da confissão traz a graça de Deus à pessoa, o sacramento da unção dos enfermos também traz a graça de Deus à pessoa. E essa graça de Deus vai atuar de muitas formas possíveis, dando paz, tranquilidade, dando aquilo que aquela pessoa necessita naquele momento e, em muitos casos, também a cura física. O sacramento da unção é um sacramento, portanto, que necessita ser buscado sempre que a pessoa estiver nessas condições. O sacramento penitencial é a graça de Deus vindo até nós para nos purificar de tudo aquilo que nos mancha, que nos faz sofrer, que nos coloca em condição de debilidade espiritual, porque Deus nos quer inteiros de forma integral, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Portanto, não vamos abrir mão de receber os sacramentos. A graça de Deus, como o próprio nome diz, é de graça. Ela está aí para nós e nós precisamos ir até ela. Então, muito obrigado pela sua companhia, nessas aulas que a gente falou sobre a graça de Deus através dos sacramentos. Foi muita reflexão que a gente fez aí sobre os sacramentos como sinais da graça de Deus. E na semana que vem a gente volta, continuando a falar, das coisas de Deus que estão reveladas aí na Sagrada Escritura. Até a semana que vem e que a bênção de Deus esteja com todos nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações. Até a semana que vem.